Então, pessoal, quero mais uma vez desejar boa noite a todos, né, para que vieram para a aula nessa noite que, aliás, o Curitiba hoje teve um dia muito bonito, né, nuvem, sem nenhuma nuvem, um céu bem limpo, e agora está aquele friozinho noturno, e mesmo assim estou vendo que a turma está aí se movimentando para participar da aula, né? Quero agradecer, né, a presença de todos aí, né? Eu entendo que tem uma série de dificuldades, todo mundo se adaptando, né? Esse tempo de pandemia, algo totalmente diferente, e aquilo que eu já provoquei anteriormente, eu volto a falar para vocês. Procure analisar e olhar como que está a relação das pessoas nesse momento, né? Já que a nossa disciplina de ciências sociais, tentar pensar como que a sociedade está comportando as pessoas próximas de nós dentro do ambiente de trabalho que vocês convivem, como que a gente pode perceber o fenômeno social acontecendo, o fato social, né, acontecendo dentro do mundo real, porque tudo que nós debatemos na teoria é justamente para buscar soluções e reflexões no mundo real, certo? Então eu quero pedir que vocês tenham essa percepção, sim, para não ficar apenas ali na teoria, aquela coisa densa e pesada, tá? Então hoje nós, é claro que nós utilizamos o nosso velho livrinho, né, da disciplina, né, de ciências sociais, né, eu tenho algumas referências aqui, falamos do Durkheim, do Weber, do Karl Marx, e só que agora, no segundo bimestre, a gente precisa avançar um pouquinho, né, não ficar só nesses autores e começar a fazer algumas reflexões, né. Eu trouxe também alguns apontamentos do Golias Silva, né, e é claro, nós temos um artigo para desdobrar que já está lá no estúdio, né, mas o que eu quero hoje começar a debater com vocês, uma questão, né, que de repente qual a relação da sociologia com as organizações? Puxa vida, por que que de repente você chegou lá na sala de aula e estava na tua grade lá estudar ciências sociais, né? Lembrando que ciências sociais não se resume só em sociologia, as ciências sociais envolvem antropologia, sociologia e ciência política. Daí você fala, puta, mas ciência política dentro de uma empresa? Gente, ciência política não se limita a partidos e presidente e etc. Ciência política ela procura estudar o poder. Agora imagine vocês tentar entender como funciona a dinâmica do poder dentro das organizações, dentro da empresa que você trabalha. Quem manda, quem obedece, quem se impõe, quem não se impõe tanto assim, né? Weber, por exemplo, vai falar sobre as técnicas de dominação, que é aquilo que a gente veio falando sobre a tradição, né, com a cultura tradicional, né, os mecanismos que você está dominado e nem percebe, né? Você participa de um processo de dominação e nem percebe. E a sociologia, ela procura estudar o comportamento social, né? Ele vai estar pensando na questão da hierarquia, a questão do significado das várias relações, como que de repente você dentro de um ambiente consegue conviver com muitas pessoas e por mais que hajam conflitos, eles não são suficientes para desmontar o sistema, não são suficientes para desagregar a organização. Então, quais são as organizações mais eficientes? É justamente aquela que trabalha de uma forma harmoniosa, tranquila, e cada um, dentro da divisão social do trabalho, cada um fazendo o seu papel. Mas para a gente poder intervir, né, e melhorar os ambientes, precisamos entender, inclusive, sociologicamente, como funciona uma empresa, uma organização, um instituto, enfim, qualquer aglomeração humana, né, com uma finalidade específica, é passível a gente estudar e tentar encontrar soluções. Gente, o maior papel da ciência não é ficar no falatório, em artigos e a gente fazendo congresso, né, a torto e direito. O papel da ciência é sempre ter uma finalidade prática para a sociedade, é melhorar a sociedade. Se nós falamos de sociologia, é justamente para tentar chegar a uma solução prática, né, na administração, na vida em sociedade, nos negócios e por aí vai. Muita coisa que se fala em administração, né, de empresas, às vezes palestras motivacionais, questões de empreendedorismo, você tira os conceitos e até alguns conhecimentos e estudos lá da sociologia. Então, não é dito de modo tão óbvio assim, mas esses estudos, né, eu peço que vocês não tenham sem preconceitos com eles, mas esses estudos podem encontrar respostas na vida prática, né, no dia a dia do futuro gestor que será vocês, né?
Então vamos dar uma continuidade para a gente. Nós falamos um pouco sobre cultura, vamos falar hoje sobre a própria sociologia, mas que também tem a ver com a questão da cultura nas organizações. Daí eu coloquei aquela figurinha ali de várias engrenagenzinhas e cada pessoa trabalhando, ocupando o seu papel, porque é justamente isso, né? Dentro das organizações as coisas funcionam como se cada pessoa fosse uma engrenagem e para que o todo funcione, né? A engrenagem tem que estar bem encaixada e fazendo o seu papel. Né? Aquilo que o Durkheim já falava da divisão social do trabalho. Ele falava numa escala, né, maior que a sociedade, o país, tal. Agora a gente pode interpretar a mesma ideia pensando numa empresa, num setor e por aí vai. Então, o que nós vamos pensar para a aula de hoje, né? Noções sobre status social, que normalmente as pessoas fazem uma tremenda confusão em dizer sobre status social. Existe uma visão popular, né? Uma visão fora da academia de status social. E a gente vai debater aqui o que a ciência entende por status social e o próprio processo de socialização, que nos interessa muito, uma vez que as empresas demandam, né, essa convivência diária. E se vocês pararem para pensar, boa parte da nossa vida está dentro das empresas que nós trabalhamos. Então, pensem as interações que tem ali dentro. Né? Então, pegando um gancho lá do nosso amigo lá, o Franco Silva e Companhia Limitada, né, o Bernardo, que é do nosso livrinho lá, na página 87, depois vocês deem uma olhada lá, ele diz assim que o status social ele é, em primeiro lugar, a posição na sociedade, independente do prestígio, né, que tem essa posição, e podem ser atribuídos ou adquiridos. Né? Então, são 3 pontos para vocês pensarem o seguinte. Comumente, né, normalmente, as pessoas pensam que status social é ter coisas. Né? Ah, o sujeito comprou um carrão, ele tem um status. O sujeito, ele, de repente, está com uma roupa bonita, ele tem um status. Nós, né, de modo corriqueiro, atribuímos a ideia de status a ter objetos de valor, né? E não é verdade, né? Isso não é verdade. Coincidentemente, hoje ainda estava vendo uma frase daquela atriz, a Emma Watson, né? Que ela parece que fala que o que importa não é a roupa que você veste, mas é o teu compromisso com a sua família e não para impressionar as outras pessoas. É mais ou menos essa a frase. Mas trocando por miúdos, você pode perfeitamente ser um maltrapilho esfarrapado e ao mesmo tempo ser um grande intelectual. De repente você vive de um jeito diferente, ou daqueles tipos gênios assim que não se vestem muito bem, né? Que eu lembro que tinha um professor meu que falava que a melhor definição para nerd era jacu, né? O cara que está fora da moda, fora do contexto, pelo menos daquele padrão. Mas se você for olhar, são pessoas, o nerd é o sujeito super inteligente. Lá nos Estados Unidos são os caras que ganham horrores com a indústria da tecnologia e ocupam um papel de destaque dentro da sociedade. Vejam, por exemplo, que o Bill Gates não é bem um exemplo de moda, né? Não é exatamente o sujeito que se veste com muita elegância e com um estilo muito fino, mas não deixa de ser o Bill Gates. Então, se a questão for ter coisas, né? O que é o Bill Gates dentro da sociedade? Né? Só porque o sujeito de repente não se veste bem, ele tem um status menor? Negativo. O status do Bill Gates é determinado pelo fato dele ter sido um empreendedor na tecnologia, ocupar um papel dentro da sociedade dele, independente de quantos carros, mansões, roupa, de bom gosto ou de mau gosto tem. Você pode ser um maltrapilha, mas se você de repente for um grande pensador, um filósofo, um cara muito inteligente, uma pessoa que influencia a sociedade, o teu status será determinado por quem você é, né? É o caso, por exemplo, se for pegar na história do filósofo Diógenes, que vivia como um esfarrapado em Atenas, dentro de um barril, e era respeitadíssimo, inclusive, por Alexandre o Grande, que foi contemporâneo, o conquistador da Grécia, né? Era um soberano que respeitava um filósofo, né, que era o caso o Diógenes. Né? O que eu quero dizer para vocês é que não se iludam que a roupa irá a roupa ou as coisas que você tem vão determinar o seu status. Talvez determine perante as outras pessoas. Algumas pessoas vão te tratar um pouco melhor, e eu já vivi isso. Eu já cheguei em alguns ambientes, né, que eu, por exemplo, estava de terno e gravata, você vê um atendimento. Se você chegar lá de camiseta, tem outro atendimento. Mas isso é um problema das pessoas e não da ciência, né? Porque para a ciência, status social é isso aqui, é a posição, né? É o papel que você tem na sociedade. Se você é um intelectual, se você
é um sujeito que, de repente, é o gestor de uma empresa, se você é um professor, se você é o padeiro da esquina. Então, dentro daquela mega divisão social do trabalho, que o Durkheim já questionava, e nós procuramos trabalhar lá, essa questão, né, do status social, que é o que importa, né, não, e não necessariamente os bens de consumo. Podemos fazer uma análise que, sim, as pessoas que estão trabalhando mais e ganhando mais, elas podem adquirir, né, um carrão, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, também, a gente está vivendo uma época assim que se você parcelar em 500 vezes, hoje você pode ter um carrão. Isso não vai melhorar o teu status dentro da sociedade. Você vai poder badalar bastante, você pode alugar um carro bonito e não vai tirar o fato de que você, sei lá, faz a vida, né? Ou o papel que você ocupa na tua sociedade. Você vai ser a pessoa de sempre apenas com um carro bonito, né? Então, quero que vocês percebam isso, tá? Então, status não tem a ver diretamente com os bens de consumo, tem a ver, sim, com dentro daquela gama da divisão social do trabalho, onde você está. Se você é o que manda, se você é o que obedece, se você é o rei, se você é o plebeu, se você é o coveiro, enfim, né? E o item, né? Então fala assim, independente do prestígio que isso represente, isso quer dizer que qualquer pessoa tem um status, um com mais, outro com menos, mas sociologicamente a gente identifica o status da pessoa, né? Então, e o grau de importância. E veja que interessante o terceiro item. Você pode adquirir esse status, né? Ou, ou ser atribuídos. E ao mesmo tempo também não está ali, mas você também pode perder, né? Tem pessoas na crise de 29 nos Estados Unidos, o sujeito começou a semana como mega industrial, podre de rico, né? E na sexta-feira estava quebrado, morando na sarjeta, Professor, o status dele. Oi. tem, tem uma frase que eu acredito que seja muito, que define muito bem isso. Uhum. Você demora anos para construir o seu status, mas Uhum. você leva segundos para perder ele também. A Isso, questão, né, isso leva no mesmo sentido, né? o que aconteceu em 29 foi isso, né? Aqueles mega industriais assim, teve o craque da bolsa, né? Em questão de uma semana, as pessoas perderam tudo, de repente, o trabalho de uma vida inteira. No universo empresarial, isso é muito comum, infelizmente é muito comum, né? De pessoas que batalham, fazem e de repente eles, né, um determinado momento ele muda a sua condição social. Mas é isso que eu quero que vocês percebam, é justamente essa mudança, é o que nos interessa em termos de ciência. Por exemplo, o status adquirido, né? E eu coloquei essa figura do Pelé como o rei, porque há quem diga que o Pelé é o rei do futebol, né? Tudo bem, não sei que poder existe nisso, né? Mas não deixa de ser um status, não deixa de ser, não o fato do Pelé ser uma pessoa com dinheiro, mas é o fato do Pelé ser mundialmente conhecido, ter uma certa influência sobre a sociedade, a imagem dele, a pessoa dele. Esse é o status, é o papel dele numa sociedade, por exemplo. Se vivêssemos na Idade Média, é bem provável que um jogador de futebol não teria valor nenhum, porque o homem medieval ele ia entender que o jogador de futebol é um esporte. Né? Putz, mas rei do quê? Né? Agora, se ele fosse um grande guerreiro que já tivesse matado 1000 pessoas, daí sim ele teria um valor para a sociedade. Então, de tempos em tempos, a sociedade ela vai encontrando seus significados também. Né? Então, vejam só, o status adquirido ele é obtido por meio de esforço, capacidade ou uma escolha individual. Você, de repente, até numa condição de sacrifício, né, se colocar num perigo, você pode ganhar uma respeitabilidade dentro do grupo, né? Então, como que você pode adquirir, né, o status? Por exemplo, o pai, né? Você escolhe ser pai ou não, né? A mãe, mesma coisa. Tem mulheres que não engravidam, não têm filhos, não querem ser mães, então né, não é um status que é imputado a elas, né? O delegado, que é o sujeito que passa no concurso. Eu, por exemplo, sou professor, eu não quis ser delegado, né? Cantor, bom, cantor também vai muito do talento, né? Apesar que tem umas pessoas que pensam que cantam, fazem um sucesso e estão por aí, né? Mas é uma questão também de perseverança, né? Escritor é a mesma coisa. Nem todo mundo quer ser escritor, nem todo mundo quer ser uma série de coisas. Então, com o meu esforço, com a minha dedicação o desenvolvimento do meu talento dentro da sociedade, dentro da divisão social do trabalho, a gente vai adquirir esse status. E tem os status que são atribuídos, e eu coloquei como figura aqui essa simpaticíssima senhora, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a Rainha Elizabeth, assim, que eu tenho minhas dúvidas, eu acho que essa senhora ela é um androide, porque a mulher não morre nunca, né, é imortal, né,
Ou então ela é uma alienígena também, existe a teoria da conspiração, de repente, sei lá, né? Mas é uma figurinha muito curiosa. Eu sou fã da Rainha Elizabeth, sabe? Depois, é duas coisas que eu achei interessante: o Príncipe de Maquiavel e a Rainha Elizabeth. Quem lê o Príncipe, né, faz o link direto. Mas enfim, o indivíduo adquire, né, independente das suas escolhas, a situação, o meio de vida dela. Então, vejo, por exemplo, no caso da Rainha Elizabeth, ela nasceu numa família real e não teve muita opção, a menos que ela abdicasse, mas ela não abdicou. Ela não teve muita opção. Poxa, a rainha sou eu, né? O que eu posso fazer? Eu, de repente, na cabeça dessa senhora, ela quis ser uma grande bailarina. O pai dela falou, mas como, minha filha? Você tem que ir um país para governar. Então, vejam só, por exemplo, o que é atribuído. Por exemplo, o sexo. Hoje em dia você pode discutir assim, não, mas isso é uma visão muito homofóbica. Né? Mas, gente, biologicamente falando, você nasce, né, com um tipo de genitália. O que você faz com ela depois, né? Enfim, né, a liberdade de cada um. Hoje tem até cirurgia para mudar aquela coisa toda. Mas só que no momento que você nasce, não tem escolha, está com você e acabou. Né? Idade. Né? Eu gostaria de ter 21 anos, mas não cabe a mim, né, ter 21 anos. O tempo vai passando, eu vou ficando velho. Se a gente for considerar que o calendário ele tem uma medida, né, sistematizada. Filho, já viram aquela expressão? Eu não escolho a família, né? Parente não é uma escolha, é o que está aí, né? Mesma coisa. Irmãos, né? Etnia. Então, por mais que vocês vejam muitas frases de autoajuda pairando por aí, e falam assim, ai, mas que a família, os amigos são a família que nós escolhemos e blá, 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 né? Isso aí é muito, como é que eu vou dizer, bonito do ponto de vista de frases de efeito, mas na prática, sociologicamente falando, né? A tua família, você nasceu nela e não tem muita escolha. Igual raça, nacionalidade, parentesco. Então, são status que são, né, atribuídos, não, independente da minha escolha. Eu posso tentar, sim, ir para um outro país, ganhar o green card nos Estados Unidos, ficar para lá, fazer uma questão de esforço, aquela coisa toda, mas nada irá deletar o fato de eu ter nascido no Brasil, por exemplo. Né? Então, são situações que independem da nossa vontade. Né? A Rainha Elizabeth é um exemplo disso. Ela, desde que a Universidade é rainha, e acho que ela também não sei o que ela queria fazer da vida, mas foi atribuído e ela está com a coroa até hoje na cabeça. Né? Feliz ou não, mas ela está lá. Dentro dessa questão, né, do papel que você ocupa na sociedade, eu achei essa frase do Umberto Eco, né? Umberto Eco é o sujeito que escreveu O Nome da Rosa, e se não me falha a memória, a Netflix está lançando uma série baseada no Nome da Rosa, que discute, né, a obscuridade da Idade Média e etc. Eu não vi a série, eu vi o filme, muito recomendável, né? O filme é muito legal, mas ele tem essa frase que mais ou menos ilustra essa questão do status, né? E o que está acontecendo um pouco na sociedade. Uma frase polêmica, mas eu queria compartilhar com vocês para quem não conhece. As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis, né? Que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Era aquele papo, né, sem menor compromisso, né? O, Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, né? Então, gente, essa frase do Humberto Eco, justamente, ele está debatendo uma crise de status, né? A pessoa que sem compromisso nenhum fala as coisas e a própria sociedade reage como verdadeiro. Mas isso é apenas uma observação do Humberto Eco e demonstrar essa crise, né? De como as pessoas estão dando valor para algum tipo de pessoas e, de repente, ignorando, né? Realmente as pessoas que estudam, as pessoas que têm efetivamente um status, um título para poder se pôr, né, na condição de, por exemplo, questionar e falar e tudo mais, né? Como ele falou assim, o idiota da aldeia hoje ele tem voz, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas fontes, aquilo que a gente aprende por aí. O Franco Silva Bernardo, que é nosso materialzinho, depois vocês procuram, né? Citando Dias, ele fala assim: essas posições que as pessoas ocupam ao longo do tempo são fundamentais para o funcionamento da sociedade. A sociedade, quanto mais complexa, quanto mais divisão do trabalho tiver, você terá, né, uma gama de pessoas aí, né?
são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Estabelecem conexões entre os indivíduos, determinam como irão se relacionar. Podemos afirmar que as relações sociais são estabelecidas a partir de posições sociais. Denominamos status a essa posição que um indivíduo ocupa na sociedade. É aquilo que eu falo. É quem manda, é quem obedece, é quem influencia e quem é influenciado, quem fala e quem ouve, né? Então, o status é isso daí. Quem tem mais status é quem tem mais poder de conhecimento dos demais. Quem tem um status um pouquinho mais modesto é aquela pessoa que está mais na base da pirâmide social, certo? Então, sem fazer grandes juízos de valores, eu queria justamente que vocês pensassem nisso. Que posição a pessoa tem na sociedade, independente dos bens de consumo, independente daquela aparência, né, que as coisas hoje, pelo menos no Brasil, aqui num país em desenvolvimento, uma sociedade que valoriza muito mais a aparência do que o que as coisas realmente são, né? Então, sociologicamente, precisamos pensar, né, como ciência, né, o que as coisas realmente são e não o que elas aparentam ser. Tudo bem? Dito Professor, isso... Oi. é a Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Então, essa parte aí que você falou, né, de status, que seria, vamos supor,